sejam bem-vindos à minha mostra folclórica. Eu vou falar sobre as parteiras e eu realizei em um primeiro momento uma pesquisa bibliográfica onde eu consultei livros e realizei entrevistas. Um dos livros que eu consultei foi o das parteiras, da Elma Santana. E nesse livro eu descobri que as parteiras eram muito conhecidas e o trabalho delas era muito lembrado por conta delas usarem crendices populares, como as orações que estavam sempre presentes para que o parto ocorresse sem maiores problemas, superstições e simpatias. Durante as minhas entrevistas, uma das entrevistadas me falou sobre a dona Nicolina Ungarato. E por ela ser de uma cidade próxima à minha, eu fui em busca de um pouco mais sobre a história dela. E nessa busca eu acabei encontrando a filha dela, a dona Líria, que me ajudou muito para que eu realizasse a mostra. Dona Líria me contou que a dona Nicolina tinha muito amor pelo que ela fazia. Ela ajudava as mães nas horas difíceis do parto e muitas vezes ela fazia o parto sem cobrar nada, ou aceitava como pagamento batatas, trigo, coisas que a família plantava. A dona Nicolina, ela era uma mulher muito seca, às vezes, mas ela conseguia deixar as mães mais tranquilas para fazer o parto. Ela primeiro foi professora e como a mãe dela foi parteira também, ela acabou querendo seguir o exemplo da mãe dela. E ela começou a estudar para ser parteira numa escola da cidade de Maratá. E quando ela terminou o curso, ela recebeu um certificado. E com a dona Líria eu consegui a cópia original dele. E esse certificado dava licença para ela realizar os partos em toda a cidade de São Pedro da Serra. Todos os partos que ela realizou, nesses todos ela conseguiu obter mais de 400 afilhados. E toda vez que ela ganhava um pagamento, metade desse pagamento ela usava para comprar presentes para os afilhados. A dona Líria me contou também que a mãe dela ensinou algumas superstições para a Líria, querendo que a Líria também se tornasse uma parteira. Porém, hoje em dia, como tem hospital e não precisam mais das mulheres, as parteiras ir até a casa das mulheres para realizar o parto, a dona Líria acabou estudando e hoje ela é professora também. Uma das superstições, das simpatias que a dona Nicolina acreditava, era que quando o bebê nascia, ela cortava o cordão umbilical com essa tesoura, que eu consegui também. Aí ela pegava um pedacinho de barbante molhado no álcool mais ou menos desse tamanho e amarrava no cordão umbilical para que ele não inflamasse. Depois disso, ela usava a faixa umbilical, que era um paninho que ela tinha em casa, passava ao redor do cordão umbilical, juntava bem os bracinhos do bebê e entregava ele para a mãe. E ela sempre enrolava o bebê bem apertadinho no pano para que a faixa não soltasse. A dona Nicolina, geralmente, depois que ela realizava o parto, ficava 1, 2 noites na casa da mulher para ter a certeza de que estava tudo bem com ela e com o bebê. E segundo a dona Líria me contou, o maior medo que ela tinha era que houvesse uma hemorragia na hora do parto, sendo que dessas hemorragias ela teve que enfrentar só 2 e as 2 ela conseguiu resolver com muito sucesso e a mãe e o bebê ficaram bem. Outra simpatia que dona Nicolina acreditava era que quando o bebê ficava com soluço depois de mamar, a mãe tinha que pegar um pedacinho de lã vermelha, dar uma leve molhadinha na saliva e colocar na testa do bebê, que alguns minutos depois, de acordo com o dito, o soluço passava. E isso hoje em dia muitas mães também fazem com os seus filhos e a minha mãe fazia comigo também.
A dona Líria, quando eu falei para ela que eu ia participar da mostra folclórica, ficou muito encantada e feliz dela saber que a mãe dela foi lembrada. E ela mora em São Leopoldo atualmente, mas vem 2 vezes por semana para São Pedro da Serra. Então, quando ela voltou para São Leopoldo, ela foi atrás dos materiais que a mãe dela usava e me emprestou alguns. Ela me emprestou vários, só que eu separei só alguns porque senão não ia ter espaço para tudo aqui. Esse, eu acho que a maioria já conhece, é o fórceps. Dá até medo só de olhar para ele. Ela usava para puxar o bebê pela cabeça na hora do parto. Tem o afastador também, que ela usava para afastar, para o bebê sair mais fácil, mas às vezes, como ele acabava emperrando e não saía, ela ainda tinha que usar o fórceps. Essas 2 tesouras ela usava para cortar o cordão umbilical. Nessa aqui no meio, ela abria ele e prendia, e depois ela cortava com essa tesoura. Antes de eu realizar essa mostra, eu imaginava que as parteiras não fossem pessoas muito importantes. E eu, inclusive, tinha um pequeno receio sobre a história delas e o que elas faziam. Mas depois que eu realizei essa mostra, eu percebi que elas foram pessoas muito importantes para muitas das pessoas que estão aqui. Porque sem elas, muitas das pessoas mais velhas não teriam nascido. E tudo isso foi graças a elas. E como a dona Líria me disse na entrevista, graças a elas que hoje em dia existem algumas das inovações da medicina. Antigamente elas faziam o parto sem saber como estava o bebê, em qual posição ele estava, se ele tinha algum problema, alguma deficiência. Elas iam no escuro e só na hora elas sabiam. Hoje em dia não. Hoje em dia tem a eco, o pré-natal, então os médicos conseguem saber muito bem como os bebês estão. E a Organização Mundial da Saúde, apesar de não ser um dia muito lembrado por nós, e eu também não conhecia, instituiu o dia 5 de maio como Dia Internacional das Parteiras. Aqui no Brasil, em todo mundo na verdade, a gente lembra muito pouco das parteiras, e eu acredito que todos nós deveríamos lembrar um pouco mais delas, porque elas foram mulheres muito importantes. Quando eu realizei a minha pesquisa ainda, a dona Líria me emprestou um livro de São Pedro da Serra, que tem uma parte que fala especialmente da dona Nicolina. Aí tem um textinho sobre ela, explicando sobre a história dela, que ela foi uma mulher muito importante para muitos dos munícipes de lá. Quando ela chegava no local do parto, acredito que todas as parteiras faziam isso, elas sempre lavavam bem as mãos e com água quente elas limpavam a parturiente para que não tivesse risco de acontecer nenhuma inflamação. E antes mesmo eu encontrei um senhor que veio da Colômbia e ele me disse que as parteiras de lá, elas não usam luvas, elas não usam instrumentos, elas não usam nada, é só as mãos. E elas também não sabem como o bebê estão. Então muitas vezes os bebês de lá morrem por eles não saber como elas estão. Essa foi a minha mostra folclórica. Vocês têm alguma pergunta? Então, eu fiz uma lembrancinha para vocês. Pode fazer. Hoje, na atualidade, tem alguma formação assim, específica nessa área? Tem aí que é mais... Tem. Geralmente, quando tu cursa medicina, tu faz a faculdade da medicina, onde tu estuda as coisas em geral, e depois e depois que tu começa a trabalhar no hospital, tu vai decidir a área que tu quer participar. Tem obstetrícia, tem neuro. Se eu fizesse, eu admito que eu ia fazer na obstetrícia. Sim. Obrigada.